Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass, né? O tema de hoje é iluminação integrativa, ok? Para quem não me conhece, eu sou o diretor da Misteled, o Fábio, e estarei com vocês durante esse bate-papo, que com certeza será um grande aprendizado para todos nós. Hoje a gente tem o prazer de contar com dois profissionais incríveis, que são, além de grandes amigos nossos, verdadeiros gigantes no mercado de iluminação. Eu vou apresentá-los de forma breve, o currículo é bem mais extenso, são pessoas realmente que têm uma profundidade no que faz. Em primeiro lugar, o professor Rui Soares, ele é doutorando e mestre em tecnologia de arquitetura pela FAU-USP, com pesquisa em luz e saúde. Tem mais de 35 anos de experiência em projetos de iluminação, consultor em iluminação integrativa que considera, para os projetos, aspectos visuais e não visuais, da luz para humanos, tendo seu primeiro projeto com esta abordagem, recebido o prêmio, recebido o primeiro lugar num prêmio da Abilux. Assina, em conjunto com o professor Lori, a coluna Neurolume, da revista Lume Arquitetura, entre outras competências. Ok? O nosso outro convidado é o professor Vicente Scopacasa, é engenheiro eletrônico, tem sólida experiência em semicondutores, tendo trabalhado em empresas do setor por 50 anos. Especificamente em LEDs, ele atua no mercado há mais de 47 anos, em empresas líderes na fabricação de componentes eletrônicos, tanto no Brasil como no exterior, atuando inclusive em fábricas no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. É membro da IES, atuando hoje como diretor da Consuled, presta serviços de consultoria e treinamento na área de iluminação de estado sólido, presidente da SB Luz, professor em curso de especialização e pós-graduação, entre outras competências, ok? Então, por um lado, o Rui, com suas experiências sobre como a iluminação pode influenciar na saúde e bem-estar das pessoas, e do outro lado, o Vicente, trazendo seu conhecimento sobre LED, seu espectro, suas características funcionais, enfim, como isso tudo pode afetar nossa saúde e nosso bem-estar, tá? Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo que preparamos para vocês, e hoje a gente vai falar, então, de iluminação integrativa, como tudo começou, ok? Boa noite, Rui. Boa noite, Vicente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Fábio. Boa noite, Rui. Boa noite a todos que estão aqui no grupo, né, no canal do YouTube. Agradeço o convite. É uma ocasião especial, né, para nós tratarmos desse assunto que é tão novo, tão interessante. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos, tá bom? Rui, você está mutado, Rui. Pronto, agora tem som. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vicente. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Que bom que a Misteled traz essas iniciativas para que a gente divulgue conhecimento, o que é uma tônica aí na minha trajetória e na do professor Vicente Scopacasa também. Eu queria só contar para vocês o seguinte: quando nós estávamos elaborando essa masterclass, era para ser uma só. E nós percebemos que tinha muito conteúdo, então nós dividimos em duas, né? E essa primeira que a gente faz hoje é justamente porque a gente ouve falar muito da informações soltas, né? Iluminação integrativa, luz azul, LED, espectro, etc. Mas a gente resolveu trazer para vocês de onde veio isso. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Então, a gente vai começar, eu vou falar da parte de como esse conhecimento chegou ao estado atual, em termos da saúde da gente, né, em termos das questões biológicas, e o professor Vicente vai falar de energia, né, dos semicondutores. Vamos lá, começamos. Vai lá, Rui. Espero que vocês curtam. Eu volto depois para que a gente trabalhe as perguntas, ok? Depois do Rui vem o Vicente, em seguida a gente retoma, com certeza, para tentar responder todas as perguntas que vocês têm. Um abraço e boa aula para vocês aí. Bom, gente, deixa eu compartilhar a tela para poder começar. Espero que vocês curtam. Pronto. Vamos lá. Então, como tudo começou, né? E aí, quando a gente fala desse assunto,
Esse assunto traz uma questão muito forte, uma participação muito forte da cronobiologia, que é a área da biologia que estuda os nossos cronômetros biológicos, ou seja, o funcionamento do nosso corpo. Porque quando a gente fala de iluminação integrativa, a gente está falando de luz, bem-estar e saúde. Então, é a parte visual da luz e não visual também da luz como um estímulo para o nosso organismo. Para isso, a gente tem que ir lá, olha, cronobiologia, né? Então, de cronômetro e biologia. É a área da biologia que estuda os ritmos biológicos. Bom, a gente vai lá para a Grécia Antiga, né? Os filósofos já percebiam que as plantas, elas têm comportamentos diferentes de acordo com a época do ano, as folhas mudam, especialmente o abrir e fechar de folhas de algumas espécies por causa da luz solar, quer dizer, por causa não, eles não sabiam por quê, eles só percebiam que esse comportamento existia. E de animais também, né? Os comportamentos dos animais mudavam de acordo com o claro-escuro ambiental e mudavam também de acordo com as estações do ano. Depois, no século XVIII, um pesquisador, que o nome é Jean-Jacques Doutor de Mairan, a gente chama carinhosamente de Demairan na cronobiologia. Demairan fez o seguinte, ele observava uma plantinha que tinha no laboratório dele, que era a mimosa pudica. Sabe aquela dormideira, aquela plantinha que quando a gente põe o dedo, as folhas fecham? Pois bem, o nome dessa planta a gente chama de dormideira, chama de outros nomes, né, de acordo com o local do país, no nosso caso, mas o nome científico dela é mimosa pudica. Ele percebeu que a mimosa, durante o dia as folhas ficavam abertas, à noite elas ficavam fechadas. Então ele observava esse comportamento da mimosa, e aí, como todo bom pesquisador, ele formulou uma pergunta, né? Uma pergunta que ele precisava buscar a resposta dessa pergunta, né? E aí nasce toda pesquisa científica, né? Ela nasce como hipótese. E aí, a pergunta que ele trouxe foi a seguinte: essa folhinha abre durante o dia e fecha à noite como resposta à luz natural, ou seja, como um estímulo de fora da planta, um estímulo exógeno, ou tem dentro da planta um reloginho que faz com que ela abra de dia e feche de noite. Seria um estímulo endógeno, dentro da planta. E aí ele criou um experimento para poder responder essa pergunta que ele formulou. Ele colocou a plantinha dele no subsolo da casa dele, numa área totalmente escura, e ele observou o seguinte, que durante o dia as folhas estavam abertas, durante a noite as folhas estavam fechadas. E aí ele entendeu que tem um relógio dentro da planta. É um relógio que, evidentemente, ele se sincroniza com o claro-escuro ambiental, mas se ele deixar 2 dias essa plantinha totalmente no escuro, as folhas estarão abertas durante o dia e as folhas estarão fechadas à noite. Então, aí é a primeira notícia de cronobiologia, ele descobriu que a gente tem relógios biológicos, né, por intermédio da planta. Se a planta tem, evidentemente que todos os demais seres também têm. Depois, teve todo um desenvolvimento da cronobiologia como campo científico, a partir do início do século XX. Então, vários pesquisadores fizeram várias pesquisas, especialmente relacionadas ao ciclo sono-vigília, que é um ciclo muito fácil da gente entender que existe, né? Então, sono-vigília, nós sabemos que é muito fácil observar. À noite a gente dorme, durante o dia nós estamos acordados, com exceção dos seres noturnos, como ratos, né? Os ratos são o contrário. Durante o dia eles estão em repouso, né, em sono, e a vigília dos ratos acontece à noite. Os animais noturnos são diferentes de nós. É o contrário de nós. Também outros pesquisadores estudaram os efeitos da privação de sono, e aí começou o estudo dos ritmos biológicos humanos, começou esse estudo pelo ritmo de sono-vigília. Depois, década de 50, né?
chega o termo cronobiologia, porque antes não tinha esse nome ainda. O Hausberg foi uma pessoa importantíssima nessa área, né? A partir dele, o termo cronobiologia passa a descrever os ritmos biológicos, e realmente ficou constatado que os ritmos biológicos são controlados por relógios internos espalhados pelo corpo todo, e não apenas pelo claro-escuro ambiental, né? O claro-escuro ambiental ele acabou depois sendo descoberto como um sincronizador do relógio interno, porque o nosso relógio interno ele desregula sozinho. Ele precisa do claro-escuro ambiental para que ele seja regulado todos os dias, todo santo dia. Depois, na década de 60, foram descobertos, né, porque são duas estruturas pequenas no sistema nervoso central, chamadas núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Eu tinha que ter colocado no plural aqui, tá? A gente fala de núcleo, mas são duas estruturas, tá? Então, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo é ali que fica o nosso relógio biológico principal, o nosso master clock. Ele está localizado nessa parte que fica bem no centro do cérebro, no sistema nervoso central. E regula o ritmo circadiano em mamíferos, né? E os estudos, por que os ratos são usados, né, como objetos de estudo? Porque eles têm uma fisiologia muito parecida com a nossa, com exceção de serem animais noturnos, mas eles são vertebrados e são mamíferos como nós. Por consequência, fisiologicamente, as respostas deles são muito parecidas com a nossa. A única coisa que acontece realmente a diferença é a questão do comportamento noturno-diurno, mas, curiosamente, a melatonina, que é o hormônio que nós produzimos à noite, e que regula todas as nossas atividades noturnas, inclusive o sono, no rato também é produzida à noite, só que no animal noturno tem um efeito contrário a nós. A melatonina para o rato, ela é produzida à noite, mas à noite faz com que o rato fique em situação de vigília, né, de atividade. Então, portanto, a gente entende que a melatonina é um sincronizador biológico. Ela não é um hormônio que dá sono, a função dela não é sonífero. Por quê? Em nós, ela faz com que o sono aconteça. No rato é o contrário, faz com que a atividade do rato aconteça, mas ambos são produzidos à noite na ausência de luz. Depois, vamos para a década de 60, né, também, em 62, Michel Cifre, né, um francês, ele fez um experimento relacionado aos ritmos biológicos. Ele fez o seguinte, olha, esse gráfico que a gente está vendo aqui se chama actograma. O que é isso? O actograma, olha, hoje nós temos esse aparelhinho aqui que parece um relógio de punho, mas na verdade é um actímetro. O que é um actímetro? Act, de ação, action, ele mede os movimentos da gente. Os movimentos, ele tem um acelerômetro triaxial, que nem tem no nosso celular, ele tem um acelerômetro dentro dele, e ele verifica os nossos movimentos. Então, aqui, olha, essa parte escura é noite, essa parte clara é dia. Meio-dia, anoiteceu, meia-noite. E onde tem a linha preta é onde o cifre estava se mexendo, né? Ele estava em atividade. É claro que o aparelho de cifre não era um actímetro como esse atual. Eram eletrodos colocados na cabeça dele, era uma coisa bem mais complicada, um equipamento grande. O cifre fez o seguinte, gente. Ele fez o seguinte experimento. Ele foi para perto de uma caverna. E aí, nessa caverna, ele ficou do lado de fora da caverna, colocou toda a parafernália de equipamentos para poder criar o actograma dele, e aí o actograma dele estava desse jeito, olha, de noite, olha, de manhã, ele acordava cedo, esses 2 dias aqui ele acordou um pouco mais tarde, foi dormir mais tarde também, aqui ele está, mas é mais ou menos o mesmo horário. Só que aí, a partir do 10º dia, ele entrou na caverna. E quando ele entrou, olha, inside the cave. Quando ele entrou na caverna, olha o que aconteceu. Ele entrou na caverna sem luz natural,
ele devia ter luz de velas, eu não me lembro o que ele levou, enfim, 1962, né, podia ser uma pequena lanterna, mas assim, muito pouco de luz. Mas aí ele deixou de ter a luz como estímulo para o organismo dele. E aí aconteceu o seguinte, todo dia os ritmos dele atrasavam um pouco. Então, todo dia ele ia dormir mais tarde, todo dia ele acordava mais tarde. E isso aconteceu até o dia 35, do dia 11 até o dia 35. No dia 35, até o dia 34, né? No dia 35 ele sai da caverna. E olha o que acontece com o ritmo biológico dele. Sincroniza de novo com o claro escuro ambiental. Então, essa situação aqui, enquanto ele estava na caverna, nós chamamos de livre curso. Os ritmos biológicos dele estavam em livre curso, não tinha nenhum elemento sincronizador. E aí ele chegou, depois dele sair da caverna e verificar o actograma dele, ele entendeu o seguinte, realmente o nosso relógio biológico atrasa um pouco todos os dias e nós precisamos da luz natural para acertar o nosso relógio todos os dias. Então, olha só a importância da luz natural. E aí, essa exposição à luz é que regula o funcionamento de todos os nossos relógios biológicos. Só que a gente altera isso, né? Nós, hoje, na modernidade, nós temos, muitas vezes, noites claras demais e dias escuros demais, especialmente dentro dos locais que a gente frequenta, especialmente no local de trabalho, né? Então, olha a importância. Desde 62 nós temos conhecimento desse fenômeno. Mas a gente não dominava ainda. Peraí, como é que isso acontece? Quanto de luz precisa? Quanto tempo? Que tipo de luz? A luz natural a gente já entendeu, mas e o que acontece com luz elétrica? Não sabíamos ainda. E aí vamos para o próximo capítulo, né? Década de 80 e década de 90. 3 pesquisadores descobriram os genes do relógio. A gente chama de relógio, mas na verdade não é exatamente um relógio porque ele atrasa todo dia, né? A gente não pode chamar de relógio um mecanismo que atrasa todos os dias. Ele é um marcador de tempo que dura aproximadamente 24 horas. Por isso que a gente chama de esse ciclo, né, de um dia, nós chamamos de ciclo circadiano, cerca de um dia. Ele não é um ciclo precisamente de um dia no nosso corpo. Ele acontece aproximadamente um dia. E aí, mas descobriram os genes, olha, é o gene PAIR de period, e a maneira como eles descobriram isso foi muito curiosa. Eles descobriram isso, sabe aquela mosquinha que fica na fruta? Em inglês chama fruit fly, né? A gente chama de drosófila em português, né? Eles descobriram isso dando um congelamento rápido na drosófila, tirando a cabecinha dela e examinando no microscópio os genes que estavam envolvidos quando tinha luz e quando não tinha luz. E aí eles descobriram esse gene que faz uma temporização de um dia, né, no caso do relógio biológico principal, e aí isso se estende para nós também. Nós também temos genes relógio, né, especialmente o PER, e esses 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel em 2017 em fisiologia, né, justamente pela descoberta dos genes relógio, tá? Olha, pela descoberta dos mecanismos moleculares que controlam os ritmos circadianos. Olha que bacana, né? Então, gente, foi daí que surgiu. Continuando, né? Olha, eles descobriram o gene PAIR e o mecanismo de autorregulação para o ritmo circadiano. Quer dizer, é autorregulável. E aí vem a seguinte, vamos trazer... Eu não consigo não falar de projeto de iluminação, porque meu dia a dia é projeto. Então, olha o que acontece, e comportamento. É por isso que a gente, quando acorda de manhã, a gente tem que ir para a janela. A gente tem que se submeter à luz natural. A gente tem que se expor à luz natural. Porque a luz natural, ela já faz a marcação no nosso relógio biológico principal de que é dia. E aí, a partir desse momento, o cérebro liga um cronômetro para a próxima noite, desde que a próxima noite esteja escura, né? Então, aí vem a questão da iluminação elétrica de novo, né?
Bom, essa foi a publicação que eles geraram, essa outra publicação, desculpa, não é mais dos três, o prêmio Nobel deles foi em 2017, por uma pesquisa que aconteceu bem antes, mas aí vamos pular para 2002, né, as descobertas deles aconteceram na década de 90. Em 2002, esses outros três pesquisadores, né, Berson, Dunn e Takao, descobriram que dentro do olho a gente tem um fotorreceptor que não serve para visão. Eles descobriram, olha, fototransdução é uma tradução de energia, luz, em estímulos nervosos, estímulos neurais, ok? Isso é fototransdução. Então, eles descobriram, deixa eu voltar aqui, fototransdução pelas células da retina, pelas células ganglionares da retina, que sincronizam o relógio circadiano. E essa descoberta mudou tudo. Eles já tinham ideia de que poderia ter um terceiro tipo, uma terceira classe de fotorreceptor no olho, mas esses três pesquisadores, com essa publicação de 8 de fevereiro de 2002, eles fotografaram esse fotorreceptor disparando os seus neurônios e levando o estímulo para várias partes do cérebro. Então, eles fotografaram esse fotorreceptor dentro do olho. O nome é complicadinho, chamam células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, e aqui está um disparo dele, a luz chega e aí ele transforma essa luz em estímulos neurais, que é o que a gente vê em todas essas ramificações que parecem raios aqui, né? Esse é o estímulo se propagando nos neurônios, tá? Ok? Então, isso só aconteceu em 2002. E aí, a gente vê o seguinte, a gente tem a parte que o professor Vicente vai falar, que são os espectros. Eu vou falar aqui do lado esquerdo que este fotorreceptor, ele tem essa curva de sensibilidade. Ele é mais sensível à luz azul ciano. Está aqui, olha. O pico de sensibilidade desse fotorreceptor, isso aí, depois de 2002, houve pelo menos uma década e meia de pesquisa de como funciona esse fotorreceptor, e aí já chegou à conclusão que ele tem essa curva de sensibilidade, ele é bastante sensível na região do azul, mas o pico de sensibilidade está no azul ciano, tá? Então, aí depois, o professor Vicente vai falar da questão da luz, incidindo nesse fotorreceptor. Então, aí, por que o nosso organismo se forma dessa maneira, gente? Por essa única razão. Nossos olhos são receptores de céu azul. Então, nossos olhos, eles são estimulados pelo azul do céu. E é por isso que essa célula, chamada célula ganglionar intrinsecamente fotossensível, ela passou a ser sensível ao azul, porque é a luz que vem do céu, né? A cor do céu é azul. Então, no nosso processo evolutivo como seres, acabou acontecendo essa característica desse terceiro tipo de fotorreceptor que a gente tem no olho para controlar a nossa saúde, para dizer para o nosso cérebro se é dia ou se é noite. E aí chegamos na cronobiologia moderna, chegamos nos dias atuais. Nos dias atuais, a cronobiologia ela está muito envolvida com a saúde mental, com câncer, tratamentos de câncer, como prevenir e como tratar câncer, faz parte do tratamento, né, a cronobiologia, distúrbios do sono, que é uma área que atinge uma grande parte da nossa população, e bem-estar. Então, a gente, é muito comum, em todas as plateias para quem eu falo, é muito comum eu perguntar para a plateia, né, quem daqui tem sonolência durante o dia? Muita gente da plateia levanta a mão. Quem aqui tem dificuldade de dormir? Muita gente levanta a mão. É claro que a luz não é o único elemento para isso, mas é um dos elementos mais importantes para esses distúrbios. Atualmente, nós temos dispositivos para monitorar o ritmo circadiano, para aferir o estímulo não visual da luz, ou o estímulo biológico da luz, para que a gente consiga fazer ajustes
na arquitetura, e etc., né, na iluminação, para promover a saúde. E aqui, nesse último item, aí entramos nós, da área de iluminação, né? Integração da cronobiologia para o design de ambientes, para os projetos, especialmente o projeto de iluminação natural e o projeto de iluminação elétrica, para promover a sincronização dos ritmos biológicos. O que está acontecendo hoje é que as nossas práticas, elas provocam exatamente o contrário, a desincronização dos ritmos biológicos em muitas pessoas. E aqui está um resuminho do sistema não visual, né? A luz chega pelo olho, incide na parte de trás do olho, que é a retina, as células, aqueles novos fotorreceptores, as células ganglionárias intrinsecamente fotossensíveis, que têm um pigmentozinho chamado melanopsina, leva esse estímulo diretamente para o sistema nervoso central, para os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, e a partir daí o sistema nervoso central regula os seus reloginhos espalhados pelo cérebro, tem vários relógios no cérebro também, que controlam várias funções, e os relógios que acontecem periféricos, né? O coração tem o seu reloginho, o fígado tem o seu relógio, os rins têm o seu relógio também, todos eles funcionam de maneira autônoma, mas podem sofrer interferência do relógio principal. Por exemplo, o coração bate lá nos seus 60, 70, 80 batimentos por minuto, mas se você leva um susto, o sistema nervoso central avisa o relógio do coração para acelerar, né, para poder se equilibrar a esse estímulo externo que aconteceu. Bom, e aí, gente, qual é a luz ideal, né? Qual é a luz mais interessante para nós? Essa aqui, né? A luz natural é, sem dúvida nenhuma, a luz mais importante para nós, né? Com todas as suas características. De manhã é uma luz tênue, com pouco azul na sua composição, né? Na parte da tarde, na medida que o dia vai avançando, ela vai ficando mais intensa e com mais azul na sua composição, e quando vai chegando a noite, essa luz vai voltando a ficar mais amarelada. A noite deveria ser escura, né? A gente não consegue ter a noite escura mais pelos nossos hábitos, mas a gente tem estratégias de projeto de iluminação para que a gente consiga projetar a iluminação de maneira a ser segura à noite, né? Esse é o assunto do capítulo 2 dessa Masterclass. Tá aqui a luz ideal com todas as suas mudanças, né, gente? Muda de direção, muda de espectro, muda de intensidade o tempo todo, e à noite ela não existe. E, em 2018, a Comissão Internacional de Iluminação trouxe um glossário, um dicionário de termos técnicos em iluminação, e esse glossário traz uma palavrinha, um verbetezinho, chamado iluminação integrativa. O que é iluminação integrativa? Então, segundo a Comissão Internacional de Iluminação, iluminação integrativa é a iluminação que integra os efeitos visuais e não visuais e produz benefícios fisiológicos e ou psicológicos para humanos. E aí eles dizem que, essas notas dizem que é só para humanos, que o que a gente conhece como tratamento, cromoterapia, fototerapia, não fazem parte dessa definição, e eles trazem o termo Human-Centric Lighting como um significado semelhante. Semelhante não é igual, tá, gente? Por que é semelhante? Porque o termo Human-Centric Lighting, iluminação centrada no ser humano, foi um termo criado para endereçar, né, para se referir especialmente à parte biológica da luz, que é essa parte azul aqui nesse gráfico da Comissão Internacional. Então, aqui nós estamos falando da luz como um estímulo visual, psicológico, emocional e biológico. Isto é iluminação integrativa. A gente considera tudo isso. Toda a luminotécnica tradicional que a gente praticava continua valendo, nós temos apenas novos parâmetros para seguir para o projeto de iluminação. E aí, iluminação integrativa, com todos os nomes que tentaram se referir a essa questão, né? Iluminação circadiana,
iluminação biodinâmica, que não está escrito aqui, neuroiluminação. Iluminação integrativa é o termo que eu mais uso e que eu prefiro, porque ele é muito mais completo e ele foi criado pela Comissão Internacional justamente para trazer essa visão mais completa da luz nesses três aspectos: visual, biológico e psicológico e emocional. E o projeto de iluminação integrativa busca fazer com que a gente volte às origens, né? Busca trazer o ritmo natural do corpo, melhorando a vitalidade, concentração, saúde, bem-estar, e trazendo para os espaços internos, olha aqui é o pulo do gato, os mesmos estímulos do ambiente externo. Então, a gente tem que fazer isso para que as pessoas, para promover saúde e bem-estar para as pessoas, né? E quando você não tem os ritmos biológicos alinhados entre eles e com o claro-escuro ambiental, nós temos uma situação chamada cronorruptura, né? Tem vários nomes, tem cronodisrupção também para isso, né? Mas cronorruptura é ruptura dos meus cronômetros, ou entre eles, como eu falei, ou entre o organismo e o claro-escuro do ambiente, o ritmo dia-noite. E a cronorruptura, ela faz com que várias coisas aconteçam. Por exemplo, variáveis fisiológicas que são determinadas circadianamente podem ficar em desequilíbrio. Por exemplo, o ponto de ajuste da pressão arterial. Se a gente está em estado de cronorruptura, esse ponto de ajuste ele fica desregulado, podendo fazer com que a pessoa desenvolva doenças do coração, especialmente hipertensão arterial. Metabolismo da gente é todo controlado também por marcadores que têm que estar sincronizados com o claro-escuro ambiental. Se a gente, por acaso, desincroniza, a gente pode desenvolver obesidade, câncer, tudo isso, doenças metabólicas, diabetes tipo 2, né? Então, vários desequilíbrios importantes podem acontecer para isso. Agora, se eu desincronizo o meu organismo com o claro-escuro ambiental por poucos dias, né, curtíssimo prazo, eu vou ficar com dificuldade de concentração, vou ficar com sono durante o dia, dificuldade de dormir à noite, impulsividade, perda de empatia, negatividade. Olha, tudo isso que a gente precisa para que a gente desempenhe bem as nossas tarefas e para que a gente seja uma pessoa interessante na vida, né, na nossa vida e na vida das pessoas. Cognição, capacidade de aprender, né, criatividade, processamento de informações. Gente, quem trabalha com projeto de iluminação ou com projeto arquitetônico, né, em geral, precisa ter isso tudo. Aliás, nós todos precisamos, né? Quem trabalha em qualquer área precisa ser criativo, precisa ter velocidade, precisa ter agilidade nas tarefas. Bom, problemas de longo prazo. Se eu adoto um estilo de vida onde todos os dias eu me exponho à luz diurna e fico no escuro durante o dia, enfim, estresse físico e mental, uso de estimulantes ou calmantes, estimulantes porque eu estou com sono, vou tomar estimulante, ou calmante porque eu não tenho sono à noite, vou tomar um remédio para dormir, ou um calmante porque eu estou nervoso, estou irritado, né? Toda essa parte de humor também é controlada por esse processo de claro-escuro, tá, gente? Aumento do risco de infecções e câncer, a gente poderia falar isso, mas isso seria um assunto para outro webinar. Aumento do risco de doenças cardiovasculares, desajuste metabólico e diabetes tipo 2. Né? O metabolismo tem a ver com como o nosso organismo transforma os alimentos em energia ou gordura. Né? Então, a luz tem uma participação nisso. E quem já é propenso pode realmente agravar ou desencadear transtornos de humor, ansiedade, paranoia, alucinações, aumento de sintomas de transtorno de personalidade e até esquizofrenia. Então, gente, todo esse processo, ele a pessoa que já tem propensão a desenvolver esses transtornos, o desequilíbrio a exposição irregular à luz pode ser o que faltava para realmente ser o gatilho para desencadear esses transtornos, né? Isso tem a ver também com doenças como câncer, etc., como a gente já falou. Então, gente, a minha parte é isso. Eu vou convidar agora meu amigo Vicente Scopacasa para se juntar ao recinto. Bem-vindo, Vicente.
e vou passar para ele agora, que vai dar continuação justamente nessa parte que faz parte do nosso dia a dia, né, Vicente? De essa grande matéria-prima que a gente usa no tempo todo, chamada luz. É isso. Aliás, Rui, parabéns pela exposição, foi muito bom. Inclusive, Rui, eu descobri uma coisa agora vendo a sua apresentação. O meu relógio do apetite está desregulado, porque eu tenho fome o dia todo. Tem dois hormônios que regulam isso, Vicente. Um chama leptina e outro chama grelina. É, Aham. a grelina é o que dá fome. A É. leptina é o que dá saciedade. Então, a sua leptina tá desregulada, porque ela é da saciedade. E foi legal você falar isso, porque é curioso, né? A gente, para produzir o hormônio das, o hormônio da fome, que é a grelina, eu sempre confundo, mas agora tá. Tem um truque aqui mental para eu decorar as duas. FG, fome e grelina. Então, a grelina, que é o da fome, a gente, de noite, ele é suprimido, ele não pode ser produzido de noite. E quem suprime a grelina é a melatonina, que é o Uhum. hormônio que a gente produz à noite. Se eu tenho uma noite clara, com luz, né, diretamente do nosso olho, a grelina ela vai ser produzida e vai me dar fome. Daí Então, a tendência de importante. você ter obesidade, né? Quem trabalha em ciclo noturno, shift noturno, né? Normalmente é mais obeso do que as outras pessoas, né? Então a gente entendeu agora que a luz errada engorda, além de tudo, né? Vicente, eu vou Exatamente. deixar com você para dar uma aula que eu estou aqui nos bastidores assistindo junto com a nossa plateia. Muito bom. Então, obrigado, Rui. Vou agora, então, compartilhar aqui a minha tela, a minha apresentação. Enquanto isso, vou dando aqui o meu boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Ah, bom, infelizmente, eu sou engenheiro, né? E sabe que engenheiro gosta de falar coisa difícil. Mas eu acho que nós vamos tentar dar de uma forma bastante simples, né? Porque olha que interessante. Vocês que acompanharam até agora a palestra do Rui, deu para perceber a importância da luz. Então, claro, se nós estivéssemos na época das cavernas, bom, primeiro que a gente não estaria fazendo aqui essa aula, né? Mas, e não ia precisar. Por quê? Porque nós íamos ter luz durante o dia e não iríamos ter luz durante a noite. Depois, quando o fogo foi descoberto, tá, aí apareceu uma luz, né? Mas era uma luz especial, né? E outra coisa, com baixa intensidade. Então, aquele quadro que o Rui mostrou, que a luz muda de cor, né? A luz branca ela é amarelada, branca, depois amarelada. Aí nós estamos falando de variação de espectro de luz, né? E vocês viram que tem uma relação com a intensidade também, porque de manhã, quando o sol nasce, quando ele se põe, a intensidade, a iluminância é bem menor, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Eu vou falar um pouco de energia, porque luz é energia, né? E nós vamos traçar aqui um paralelo, o que é importante em termos de parâmetros fotométricos, né, e tudo mais, para que isso ajude os projetistas de iluminação a ter um conhecimento maior, né, com respeito a como fazer um projeto luminotécnico adequado. Logicamente, nessa aula aqui não, ainda, mas na próxima aula que nós vamos ter no dia 27 agora de novembro, aí a gente vai entrar em detalhes um pouco mais profundos, né, sobre projeto em si, tá? Bom, primeiro, a luz, ela é energia. A luz é uma onda eletromagnética, tá? O que significa isso? A onda eletromagnética carrega energia, tá? E se ela carrega energia, ela interage com todos os seres vivos do planeta.
até alguns anos atrás, avaliava-se muito a luz só sobre o aspecto visual, mas ela é muito mais do que isso, né? A profundidade da luz, por ser composta de pacotes de energia, ela é muito mais profundo do que isso, né? Enfim, ela interage conosco. Um exemplo típico é raio-x. O raio-x é uma onda eletromagnética também, só que ela tem uma composição, um que a gente chama um comprimento de onda, uma frequência diferente da luz visível, né? Quando você vai lá tirar uma radiografia, você tem o equipamento, você não vê, mas tem lá uma certa irradiação, né? Tem uma radiação saindo do equipamento e atingindo o nosso corpo. A gente não vê, não sente nada, não sente um impacto, não sente calor, não sente nada, né? Mas ela está interagindo com a gente, tanto que o resultado dessa interação é uma fotografia interna da gente, não é isso? Então, aqui é um bom exemplo para a gente ver que a luz interage, por ser energia, ela interage também, por ser uma onda eletromagnética, interage conosco. Agora, por que todo esse espectro eletromagnético nós só conseguimos perceber de forma fotométrica, de forma visual, uma pequena parte desse espectro, que nós chamamos de espectro da luz visível, que vai lá desde o violeta até o vermelho. Bom, essa é uma característica do ser humano, né? Nós conseguimos transformar esse range, né? Essa faixa de energia num equivalente fotométrico, tá? Através do nosso sistema visual cerebral, e aí nós temos a percepção de luz. Tá? Mas a pergunta é, mas a gente enxerga energia? Bom, a gente tem que aceitar isso. Né? Aquele senhor, o Einstein, que não é o hospital, aquele senhor de cabelo branco, todo revolto, na teoria da relatividade, que é a última teoria da física quântica, né? Ele fala que a luz tem o que ele chama de dualidade da luz. A luz é tanto energia, pacote de energia, como matéria, porque a gente enxerga isso. Até que venha um outro e derrube essa teoria dele, pode ser que aconteça, então a física moderna, a física quântica, entende e interpreta o que a gente chama de dualidade da luz. Tá? O que é isso, então? Vamos trocando em miúdos, né? Vamos supor que aqui na faixa da luz azul, qualquer luz azul aqui, né? Qualquer tonalidade de luz azul, como é uma onda, está aqui a onda, a gente consegue medir o comprimento da onda através da distância entre um pico até o próximo ciclo, até o próximo pico. Então, isso daqui é chamado de comprimento de onda. Tá? Então, por exemplo, a luz azul tem um comprimento de onda, sei lá, pode ser qualquer, aqui vai, 480, né? Então, mas aqui eu estou genericamente chamando de lambda 1, e a luz vermelha, um certo comprimento de onda de luz vermelha, medindo da mesma forma, eu tenho o comprimento de onda 2, onde lambda 2 é maior que lambda 1. Então, os comprimentos de onda mais longos a gente percebe como luz vermelha, e os comprimentos de ondas mais curtos nós percebemos como luz azul. Isso é uma característica humana. Tá? A gente traduz esse comprimento de onda aqui, dessa energia, numa cor. Por quê? Porque isso é um estímulo energético, né? Um sinal energético que chega, o olho processa, né? Nós temos lá 2 tipos de fotorreceptores, diferentes daquele terceiro tipo que o Rui apresentou na aula dele, que são fotorreceptores usados para visão, alguns para cores e outros para claro e escuro. Os cones e os bastonetes, respectivamente. Então, eles fazem uma
um processamento lá, porque são 3 tipos de cones, o cone azul, o cone verde e o cone vermelho, manda um sinal elétrico lá para o cérebro, e o cérebro devolve com uma sensação, de uma percepção de luz e cor também, tudo junto, está tudo dentro do mesmo pacote, tá? Então, e uma outra coisa que é bastante interessante, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes disso, o que é o tal espectro de luz, né? Ou distribuição espectral de potência, que é o termo técnico correto? Nada mais é do que, no eixo horizontal, nós temos todos os comprimentos de onda do espectro visível, que vai, segundo a IES, de 380 até 780 nanômetros, que é a milésima, milionésima parte do metro. É medida de metro mesmo, é distância, né? Comprimento, tá? É 10 a menos 9 do metro, né? Ou seja, é uma ondinha bastante curta, né? Então, aqui estão todos os comprimentos de onda do espectro visível no eixo horizontal, e no eixo vertical nós temos a quantidade de energia que cada comprimento de onda desse está carregando. Então, quando eu tenho esse espectro aqui de luz, que é um espectro de um LED genérico, eu vejo que ele tem bastante conteúdo de azul, tá vendo? Cerca de 0,08, porque aqui é normalizado, né? O pico é 1, né? Então, cerca de 0,8 desse espectro está na faixa aqui desse pico de azul, 1 lá na faixa do vermelho, ou seja, eu começo a interpretar aqui. Por quê? No eixo vertical está a quantidade de energia que cada comprimento de onda está carregando. E essa unidade, como é energia, é miliwatts por centímetro quadrado, só para ilustrar, tá? Então, a distribuição espectral de potência é isso daqui. Isso define, na verdade, o DNA da luz, né? Cada espectro, você observando, que nem eu observando esse espectro aqui, eu tiro algumas conclusões, né? Porque eu vejo que ele tem bastante azul, então muito provavelmente não é uma temperatura de cor fria, né? Desculpa, quente, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui depois para vocês. Então, é o DNA da luz, né? E outra coisa importante, essa luz branca que a gente percebe, ela não existe fisicamente, porque não existe pacote de energia branco. O pacote de energia é sempre colorido. Fótons, cada um com comprimento de onda diferente e cada um distinguido por nós, né, como sendo uma cor diferente, tá? A luz branca, ela é uma sensação humana. Por quê? Porque, usando a propriedade aditiva da luz, nós conseguimos, o nosso sistema visual cerebral integra, soma toda essa energia distribuída ao longo de todos os comprimentos de onda, e isso nos dá a sensação de luz branca. Na verdade, para nós obtermos luz branca, nós precisamos, na iluminação, de 3 cores que nós chamamos de primárias, na iluminação. O RGB, né? É o azul, o verde e o vermelho, ok? Ok, isso aqui já foi. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos de espectros de LEDs. Por exemplo, esse espectro aqui é por nós percebido, é uma luz branca, por nós percebido como 2.700 Kelvin de temperatura de cor. Esse outro espectro aqui, 3.000 Kelvin. Pode reparar que o pico de azul já é maior. Porque conforme eu vou esfriando a luz, né, deixando a luz mais fria, em termos de temperatura de cor, acontece naturalmente uma variação no espectro e naturalmente uma progressão da luz azul. Por exemplo, 4.000 Kelvin, eu tenho ainda mais luz azul, e 5.000 Kelvin, eu tenho ainda mais luz azul. Então, vocês veem que de 2000 é o mesmo... Não é o mesmo LED, né? Porque o LED, uma vez que ele é fabricado, ele tem uma temperatura de cor fria, mas é a mesma família de LEDs, tá? Então, dependendo da temperatura de cor dele,
eu tenho espectros de luz diferentes. Por isso que eu chamo isso do DNA da luz, tá? Então, se você quer estimular, baseado agora, voltando um pouco na apresentação do Rui, a luz diurna, onde eu preciso de muita luz azul e ciano, lembra, o pico de sensibilidade está mais ou menos por aqui, perto de 490 nanômetros, né? Então, aí, obrigatoriamente, eu tenho que ter mais azul e ciano. Pode ver que 5.000 Kelvin eu tenho 0,7 de ciano. 2.700 Kelvin, eu tenho 0,5, 0,4 de ciano. Opa, não, aqui, né? 400 não, aqui. Eu tenho 0,3 de ciano. Então, percebe que essa luz aqui vai me provocar muito mais estímulo, porque ela tem mais energia dentro da sensibilidade daquele fotorreceptor ganglionar que o Rui mostrou, e 2.700 eu tenho menos estímulo. Então, é de se supor que talvez esse aqui seja uma luz boa para o dia, isso aqui talvez uma luz mais propícia para a noite, ok? Bom, então, falando um pouco de grandezas fotométricas, vamos falar de algumas unidades. A primeira é o fluxo luminoso. Por definição, fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte, em todas as direções, tá? E ela tem duas unidades. Por quê? A unidade fotométrica é o lumen. O lumen é baseado na percepção do olho, não é uma unidade física. E o watt, que é energia, né, que a gente chama de radiométrico, que lembra, é miliwatt por centímetro quadrado, né, na distribuição espectral de potência. Então, definição de fluxo luminoso. Por que eu estou definindo o fluxo luminoso? Vocês vão ver mais tarde. Então, falando da física da luz, é isso que nós enxergamos. Nós enxergamos que é uma luminária de luz branca, nós enxergamos isso daqui, nós enxergamos uma luz branca. Porém, o que está acontecendo na realidade é que essa luz está emitindo um espectro multicolorido, um espectro com vários comprimentos de onda, compondo, né, aquela distribuição espectral de potência. Pessoal, parece que o professor Vicente caiu. Eu acho. Parece que o professor Vicente travou. A gente está esperando ele voltar. Acho que o professor Vicente, desculpa, a casa, ele caiu. A gente vai aguardar a volta dele. Mas olha que interessante, né, gente? Essa questão da luz, da energia, né? Queria comentar... Opa, voltou. Voltou? Eu não sei o que aconteceu, mas... Voltou, tinha caído, agora voltou. Então, deixa eu devolver. Precisa compartilhar novamente o seu slide para continuar. Okay. Então, vamos lá. Vamos compartilhar de novo, rapidinho. Tá compartilhado ou não? Sim. Ok, ótimo. Então, como eu estava dizendo, né, é isso que a gente vê, mas, na verdade, é isso aqui que está sendo emitido pela fonte de luz, né? Bom, eu falei em fluxo luminoso, por quê? Porque um fator importante é a iluminância. Iluminância, por definição, é a quantidade de luz irradiada por uma fonte, ou seja, fluxo luminoso, incidindo numa determinada superfície. Quando a gente fala em superfície, nós estamos falando em área, né? Então, normalmente, a gente define como luz incidindo num plano imaginário horizontal, né? Que é o famoso lux, né? A unidade de medida de luminância é o lux. E a iluminância, no caso aqui,
nós vamos utilizar a iluminância vertical. Para fazer cálculo de métricas, para avaliar o projeto em termos de ciclo circadiano ou de iluminação integrativa, nós usamos a iluminância vertical, que é a mesma unidade, é lux também, porque lux é equivalente a 1 lumen por metro quadrado, né? Então, é sempre a quantidade de luz projetada numa superfície, tá? Então tá aqui. Imagina aqui o meu olho, né? Eu imagino um plano vertical, tá aqui, não mais o plano horizontal. O plano horizontal não tem muito sentido, ou seja, a iluminância horizontal não tem muito sentido para os projetos. Por quê? Porque o que é interessante é saber quanta luz ou quanta energia está realmente entrando na minha retina. Então, a gente fala em iluminação vertical, iluminância vertical, ao invés daquele conhecido até hoje, né? Que é quantos lux tem que ter no plano de trabalho, né? A norma brasileira fala 500 lux, tal. Então, isso é norma, tal, mas para projeto circadiano, iluminação integrativa, luz integrativa, nós temos que avaliar sempre o plano vertical. Uma outra coisa importante é o fator temporal. O que é isso? A gente conhece como fotoperíodo, ele especifica o horário de exposição à luz, como vocês viram, dependendo do horário, talvez seja melhor uma luz do que outra, né? E especifica também a duração de exposição àquele estímulo de luz, tá? Então, o fator temporal também tem que ser considerado no projeto luminotécnico. E o fator especial, que está ligado ao projeto luminotécnico, e ele considera a distribuição da luz no ambiente. Se a luz é direta, se a luz é indireta, se ela está vindo de baixo, se ela está vindo de cima. Isso, na próxima aula, o Rui vai explicar com bastante maestria, que é a aula dele, que é a expertise dele, né? Exatamente nisso. Dependendo se a luz chega por baixo, ela provoca um determinado estímulo, e a mesma luz vindo por cima é outro, num determinado ângulo de incidência no olho é outro estímulo. Então, o fator espacial é muito importante também. Por quê? Define como a luz está atingindo os nossos olhos. Lembra, nós estamos falando em iluminância vertical. E vocês podem ver por aqui que, dependendo de como a luz chega no plano vertical, nós podemos ter mais ou menos quantidade de luz. Por quê? Porque, na verdade, para se fazer o projeto luminotécnico, levando em consideração a luz, né, o ciclo circadiano e a regulagem do relógio biológico e tudo mais, nós temos esses 4, vamos chamar de botões, onde nós podemos, de certa forma, manipulá-los a contento. Então, levando em consideração o fator temporal, né, o tempo, que é horário e duração de exposição à luz, a distribuição, que como a luz está sendo de certa forma jogada, né, naquele ambiente, como ela está chegando no nosso olho, o espectro, que tipo de luz nós estamos utilizando, aí tem a ver com a distribuição espectral de potência, e a intensidade, a iluminância. Por quê? Porque a iluminância ela tem a ver com a dose de energia, porque a luz é energia e a intensidade tem relação à dose. Ou seja, muita iluminância, maior é a dose de energia que está sendo irradiada no olho. Menor iluminância, menos dose de energia está sendo transmitida para o nosso olho. Então, no projeto luminotécnico, no caso de uma luz integrativa, né, esses são os 4 parâmetros que nós levamos em consideração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o marketing, né? Por exemplo, eu ouço muito, e a gente até brinca, eu e o Rui brincamos muito com isso, né? Até a frase é do Rui,
que a gente vê algum fabricante dizendo, olha, minha luminária é circadiana, né? E, na verdade, como o próprio Rui fala, circadianos somos nós, né? Não a luminária. A luminária não tem nada a ver com, né? Então, não existe luminária circadiana. O que existe é um projeto de luz integrativa que leva em consideração tudo isso daqui e que depois de feito é possível fazer métricas, né, para ver se o projeto realmente se ele está de acordo ou não com aquilo que nós pretendemos. Apesar que aí envolve-se métricas e nós vamos falar de métricas mais para frente. Então, com isso, eu termino a minha parte. Eu vou aqui parar a integração e chamo de novo aqui para o palco o Rui e o Fábio. Legal, muito bom. Bom, em primeiro lugar, parabéns aos dois, como sempre, né? É uma profundidade muito grande de conteúdo. Para nós é um prazer trazer para o mercado não só qualidade nos produtos, mas também qualidade na informação que a gente propaga. E mais uma vez, como eu falei no começo, além de grandes consultores, os dois são grandes amigos, tanto do Fábio quanto da Mr. LED. São pessoas literalmente queridas por nós, respeitadas pelo mercado de uma maneira excepcional. Enfim, eu fico muito feliz pela presença de vocês, pelo conteúdo que vocês passaram. E, obviamente, né, que deixa aí um pouco do quero mais, né? A gente começou esse projeto de iluminação integrativa, eu acredito que foi ainda em 2023. A Mr. LED vem fazendo reuniões praticamente semanais, junto com consultores, né? No caso, vocês dois, e mais um apoio de marketing, para que a gente pudesse levar ao mercado alguma coisa de fato sólida, né? Quando Vicente fala que não existe luminária circadiana, a gente vê tanta gente se equivocando, né? O que é o que fazer, né? E o Rui traz toda essa dinâmica, né? De integrar o todo, o projeto, enfim, né? A preocupação com o ser humano, a preocupação de levar saúde às pessoas e bem-estar através da luz, coisa que é muito novo na iluminação. Eu que tenho 30 anos de iluminação, eu vou dizer que é algo que a gente conversa há muito pouco tempo, né? E é fantástico como que a gente descobre que através da iluminação elétrica a gente pode mudar, e eu vou dizer melhorar a vida de algumas pessoas, mas eu não vou queimar o filme aqui. A gente tem uma próxima apresentação, e nessa próxima apresentação a gente vai trabalhar de iluminação integrativa na prática, né? Eu tô aqui com o pessoal que está nos auxiliando aqui no back-off aí. Eu queria saber se tem alguma pergunta, né? Parece que a gente não... Vamos lá, tem uma aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Tem uma aqui, vamos lá. Projeto Fórmula Luz. Rui Vicente, baseado em seus conhecimentos, qual é o maior desafio em propor um bom projeto com foco em iluminação integrativa? Boa pergunta. Rui. Vamos lá. Pergunta difícil, né? Mas a resposta poderia ser muito curta. Eu vou tentar encurtar o máximo possível porque é complexa. Eu acho que o principal desafio é vencer justamente o que nós estamos tentando fazer aqui, que é trazer informação para as pessoas da necessidade e da importância desse assunto. Porque eu acho que o principal desafio é justamente as pessoas entenderem que isso existe e que não é pouca coisa, né? O impacto na vida da gente é gigante e nós... o que acontece hoje, eu tenho uma experiência grande em projetos, né? São muitos anos projetando, e a gente percebe que já começa das construtoras, né?
A construtora deixa um ponto de energia no centro de cada ambiente, no teto, e diz que aquilo ali é para ponto de luz, né? Então, primeira coisa que essa questão de ponto de luz, ela é algo do início do século passado, porque o objetivo da luz era simplesmente tirar do escuro, né? O conhecimento que nós tínhamos no início do século passado era isso. Luz à noite é para que eu consiga desempenhar à noite tarefas que eram apenas possíveis durante o dia antes. Então, quando a gente fala de ponto de luz, a gente está falando em tirar do escuro, só, né? Na metade do século passado, a gente já começou a entender a luz de uma maneira diferente. A luz, ela cria sensações, ela modula o nosso humor, ela interage com a arquitetura, com design de interiores, enfim, já são outros fatores. E agora nós estamos num novo momento de luz, que é justamente o de entendimento da luz, né? Que é justamente de que a luz não serve apenas de suporte à visão, a luz serve como suporte à nossa saúde. Então, para quem fez essa pergunta, a resposta, como eu falei, acabou não sendo curto, né? A resposta é informação. A gente tem que levar informação de qualidade para as pessoas, para que elas compreendam o impacto que a luz pode ter, positivo ou negativo, na vida delas. Eu já tive alguns clientes que tinham enxaqueca crônica e foram a todo tipo de médico e não conseguiam resolver, seguiam os tratamentos médicos e a enxaqueca crônica continuava lá. E, como é o meu assunto, eu perguntei, posso fazer uma aferição, né, clientes residenciais, na sua casa? E quando eu fui olhar, o problema era a luz. A luz trepidava, só que uma trepidação que os olhos não veem, mas o cérebro percebe, e essas pessoas tinham enxaqueca crônica. Ah, e elas diziam o seguinte ainda, é engraçado, deve ser estresse, porque quando eu saio de casa, quando eu viajo, a minha enxaqueca para. Quando eu volto para casa, volta a enxaqueca de novo. Deve ser estresse, porque aí quando eu estou passeando, eu estou descansando. E não era nada disso, era a luz. O problema de vários clientes. Eu peguei, não, vários não, 3, tá? Mas é uma amostragem. Esses 3 foram os que trouxeram o problema para mim. Então, gente, iluminação integrativa, ela não precisa ser caríssima, ela só precisa de ter cuidado na hora de projetar. Ela tem uma interface muito grande com o projeto de iluminação e com o produto que vai ser usado para iluminar. E é justamente isso, né, que a Mr. LED está fazendo, de trazer a iluminação integrativa à tona, porque é muito interessante. Fabricar luminária e jogar para o mercado é uma coisa muito fácil. Agora, fabricar uma luminária e informar para o cliente como essa luminária pode ser muito bem utilizada para que ela promova bem-estar e saúde é outra coisa. Legal. Vicente, quer complementar alguma coisa? Não, na verdade não. Foi uma coisa só que eu gostaria de complementar, então, é que, no meu ponto de vista, é, como nós estamos falando aqui de luz, de efeito visual e não visual, um grande desafio que eu vejo que uma vez no projeto é você conseguir conciliar a parte visual também, né? Porque você pode ter um projeto que não visual muito bom, mas penalizar a qualidade de luz, o visual, né? Então, tem que ter esse casamento perfeito entre aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós não estamos vendo, né? E que, de certa forma, não está influenciando muito no nosso... Porque, por exemplo, né, comentário do tipo, não, vamos fazer um projeto com luz vermelha. Ótimo, luz vermelha você resolve o problema né, mas você não consegue ficar num ambiente de luz vermelha, né? Então, um desafio é esse, é conciliar a parte visual e não visual. Bom, e é tudo que a iluminação integrativa trata, né? Porque a iluminação integrativa não está só vendo a parte não visual, a parte não visual. A parte visual também é importante, claro, né? Legal. A gente tem mais perguntas aqui, vamos ver se eu vou fazer uma por vez. Williams Varela, ele é da Uniframe. Boa noite, professor. Podemos dizer, então, que a tecnologia da luminária
simula o ciclo circadiano se tratando de iluminação? Posso responder, Rui? Por favor. Na verdade, não é bem que ela simula o ciclo circadiano, né? Na verdade, a luminária ela tem que ter um espectro dinâmico. Ela não pode ser uma luminária tipo dessa que está me iluminando aqui agora, né? De 2.700 Kelvin, né? Durante o dia e durante a noite. Então, ela tem que, de certa forma, ter um certo dinamismo. Muito mais fácil atingir as métricas durante o dia, porque o LED é perfeito durante o dia, ele tem muito azul, né? Então, eu atendo facilmente a métrica, tanto no espectro, na dosagem do espectro, com a iluminância. O problema é à noite, como o Rui falou na apresentação dele, nós à noite não poderíamos ter luz nenhuma, né? Mas a vida moderna não nos permite fazer isso, né? Então, a ideia é que à noite nós tenhamos uma luz com o menor impacto possível, tanto de espectro como principalmente de luminância. Eu vejo muito projeto onde se põe muita luz à noite e não é necessário, né? Na verdade, muita luz à noite, independente do espectro, nunca é bom. Então, aquela luz de vela, né? A luz de vela, aquela intensidade, aquela iluminância da vela, é a melhor condição possível. Então, mas para você ter isso, a sua luminária tem que ser dinâmica, ela tem que ter um espectro dinâmico, tá? Eu só queria fazer um complemento, né? A luminária não simula o ciclo circadiano, ela simula a luz do ambiente, a luz natural, né? Para que ela regule o nosso ciclo circadiano. É um pouquinho diferente, né? Exato. Legal, vamos para mais uma pergunta. Essa é minha. Já pensaram em disponibilizar um material? Essa é a minha resposta, quero dizer, né? A pergunta é da Virgínia Torinho. Já pensaram em disponibilizar um material sobre esses ensinamentos? Vocês têm algum curso? Virgínia, obrigado por você estar participando. A Mr. LED hoje está preparando um showroom totalmente diferente do tradicional. Lá nós teremos uma área de treinamento, que a gente vai abrir, inclusive, para cursos de pós-graduação. A gente vai convidar, vai ser uma coisa literalmente aberta para todos. O objetivo é cada vez mais compartilhar esse conhecimento que a gente está adquirindo, e nós vamos ter uma área específica de experiências com a luz. A gente vai ter uma parte desse showroom que vai literalmente tratar de experiências com a luz. Então, a gente vai preparar, eu estou adiantando algumas coisas, a gente já está em construção. Eu acredito que num prazo aí se tudo der certo, né, que obra é complicado, num prazo de 3 a 4 meses a gente tenha finalizado, mas o objetivo é sim, a gente tem fortemente a ideia de criar uma espécie de uma universidade Mr. LED, onde a gente possa distribuir, compartilhar, levar esse conhecimento a todos. Conhecimento é uma coisa que tem que ser multiplicado, não é, quanto mais você divide, mais você tem. Esse é nosso objetivo, isso é que a gente acredita. Eu tenho certeza que esses dois que estão aqui com a gente pensam igualmente. Então, são pessoas que conhecem muito do que fazem e não se preocupam em dividir esse conhecimento com todos. Então, sim, a gente vai trabalhar isso daqui para frente, ok? Obrigado, Virgínia. Mais uma pergunta, agora do Anderson Viudes, nosso representante do interior de São Paulo. A liberdade que temos com tantas opções de temperatura de cor não está impactando em erros em projetos luminotécnicos, ou seja, o fato de eu ter muitas possibilidades de temperatura de cor está me conduzindo ou me levando ao erro em projeto? Quem quer responder? Eu vou responder essas, Vicente, se quiser, em seguida, mas é porque eu me lembrei de uma coisa bem bacana, bem interessante, e que é muito comum quando eu dou aula, né? Eu dou aula em vários cursos de pós-graduação, mas é o seguinte, essas opções de temperatura de cor que a gente tem hoje, elas podem trazer erros, sim, mas talvez a maioria dos erros acontece porque as pessoas não têm informação. Volta na pergunta anterior, né? Porque as pessoas acreditam que temperatura de cor é preferência estética só,
né? Eu gosto de branco quente, eu gosto de branco frio. E não passa por isso. Não tem relação com gosto, tem relação com necessidade. Tem relação com o que está acontecendo lá fora, né? Aqui, que momento do dia nós estamos? Porque a luz natural muda de temperatura de cor, né? Se a gente puder resumir, branco quente de manhã e no final do dia, né? O nascer e pôr do sol, e branco frio durante o dia, né? Porque isso traz um estímulo para o nosso cérebro, ah, e isso é uma informação. Nós temos uma resposta comportamental, psicológica, emocional, que está incorporada nos nossos genes. Isso faz parte do nosso processo evolutivo enquanto seres nesse planeta. Então, a luz natural traz essas informações e nós respondemos a ela. Você querer, com luz elétrica, utilizar a temperatura de cor de uma maneira totalmente subjetiva, né? E eu gosto disso ou eu gosto daquilo, peraí. E tem uma questão só de gosto, sim, porque o idoso, muitas vezes, ele diz que ele gosta de temperatura de cor mais alta à noite, por uma simples razão. Ele enxerga menos azul à noite, por uma questão de limitação das estruturas do olho dele. Então, ele acha mais, que ilumina mais o azul. Só que, gente, se eu usar azul de noite, eu vou trazer outros problemas para a saúde dele, inclusive para a saúde ocular, que é a degeneração macular da retina. Então, por que não iluminar com branco quente à noite, com mais luz, um pouquinho mais de luz? Vai ter o mesmo resultado visualmente e ele não vai se prejudicar. E outra questão é que muitas pessoas associam, como a gente fala de luz quente, luz branco quente, branco fria, tem pessoas que psicologicamente associam quente e frio à temperatura térmica, né? Sensação de calor ou de frio mesmo. E isso é folclore, gente. Isso realmente não acontece com a luz, é totalmente induzido, é um comportamento psicológico aprendido, né, culturalmente, foi uma coisa aprendida, mas essa relação, efetivamente, ela não se sustenta, especialmente com os problemas que ela pode trazer. E interessante, Rui, você levantou um ponto. Eu ouço muito isso, né? Não, o pessoal do Nordeste não gosta de luz quente, né? Porque dá a sensação. Isso remonta muito à lâmpada incandescente, né? Realmente, você num ambiente quente, temperatura ambiente quente, com uma lâmpada incandescente, realmente aí dá uma sensação ruim mesmo de calor. Por quê? Porque a lâmpada incandescente gerava muito infravermelho, muita radiação infravermelho, e realmente ela esquentava o ambiente, né? Então, o pessoal do Sul preferia a lâmpada incandescente, por quê? Por causa que é uma região mais fria, então a lâmpada ajudava a esquentar o ambiente nas noites de inverno, né? Então, com o LED, isso aí acabou, né? O branco quente do LED não tem nada a ver com o branco frio em termos de temperatura térmica, como você falou. Aí sim a gente tem que avaliar a temperatura da cor, né? O branco quente, o branco frio, da cor, né mesmo? Legal, Vicente. A Ana Paula Araújo faz um comentário que eu acho que o Rui tem bastante exemplos para dar a esse respeito. Ela fala assim, um exemplo disso são pessoas que ficam internadas, obviamente ela está se remetendo a uma fala sua lá atrás, ela diz assim, sim, um exemplo disso são pessoas que ficam internadas em hospitais por longos períodos, sem o benefício da luz natural, muito importante para a saúde, certo? A gente volta no início da nossa discussão aqui, né, que é a questão da informação, porque é muito comum ainda, infelizmente, durante o dia, a equipe de hospital, os médicos, os enfermeiros, né, e todos os profissionais da área de saúde, quando eles visitam o paciente, na hora que eles saem do apartamento, do quarto do paciente ou do leito, eles apagam a luz, com o argumento de que é para a pessoa descansar. E isso prejudica a recuperação do próprio paciente, porque você não pode ter, durante o dia, o ambiente escuro, né? Então, a gente precisa que, durante o dia, o ambiente seja biologicamente estimulante, que traga a informação de que é dia, a luz tem que fazer esse papel, e se o paciente quiser dormir durante o dia, ele vai conseguir dormir sem nenhum problema. Só que ele vai conseguir dormir com o cérebro dele recebendo a informação de luz diurna, né,
quer seja natural, quer seja luz elétrica, e fazendo com que todos os dispositivos fisiológicos, metabólicos do organismo continuem sincronizados com o claro e escuro ambiental, para que, inclusive, acelerar a recuperação desse paciente. Legal. Vamos lá. A gente tem uma última pergunta para encerrar. Michele Hilário. Ela fala de uma coisa bem interessante para quem já passou em cidades como Hong Kong, que à noite parece um carnaval de luz. O que vocês acham de iluminação em 3D nas grandes cidades como propagandas? Tem como deixar ela integrativa, sem cansar visualmente? Aí eu lembro daquela que a gente, não vou dar spoiler, daquela imagem que você tem, Rui, do globo iluminado e aquela pesquisa que tem em cima disso, mas eu não vou dar spoiler agora. Mas vamos lá, quem quiser responder, fica à vontade aí. Eu acho que essa é uma resposta para nós dois, né, Vicente? Quer falar primeiro? Bom, eu acho que iluminação à noite desse tipo, primeiro que aí além de problemas, né, tem a poluição visual, que é algo que a gente teria que de alguma forma controlar, né? Cada vez mais nós aumentamos a poluição, isso falando de outdoor, né, fora, né? Não falando de iluminação interna. Então, ela pode prejudicar, lógico, porque depende muito do tempo de exposição também, né? Lembra daqueles 4 fatores que eu coloquei, né? Espectro, distribuição de luz, intensidade e temporal, né? Eu acho que aí tem mais a ver com esse controle, teria mais a ver com em termos de poluição visual do que qualquer outra coisa. Agora, um fator muito importante que talvez seja interessante ressaltar, aproveitando a pergunta, eu acho que não adianta nada, por exemplo, na sua residência, você tem um hiperprojeto que está regulando o seu relógio biológico, atende todas as métricas. Se você pegar esse aparelhinho aqui, né, à noite, e ficar com ele na altura do seu olho, isso aí eu diria que não adianta nada você ter. Então, isso passa por uma mudança de hábitos também, que eu acho que nós precisaríamos promover, incentivar, porque, de novo, se você põe esse aparelho, o ambiente hipercontrolado em termos de fotometria, né, de energia, se coloca esse aparelho no olho, vai uma informação para o cérebro. Sabe qual é a informação que vai para o cérebro? Ainda está de dia, né? Porque esse aparelho, o backlight dele tem uma temperatura de cor altíssima, muito azul. Então, e aquela glândula lá que está no cérebro, ela usa sensores, né? Ela é inteligente e ela processa a informação que ela recebe. Se ela está recebendo uma informação errada, ela vai tomar uma decisão errada, né? O celular vai falar para ela que ainda é de dia, concorda, Rui? Concordo, eu vou um pouco adiante, né? A Michelle perguntou o que a gente acha, né, dessa iluminação no ambiente. É um veneno, literalmente um veneno. Acho que o exemplo que me veio à mente foram os letreiros lá de Nova York, né, do Times Square. A gente olhando na internet já dá para ver, né, o que é aquilo à noite. É dia, é igual a dia. A gente passa por aquele lugar, é como se a gente estivesse durante o dia. Está trazendo uma informação totalmente falsa para o organismo e as pessoas não ficam pouco tempo ali, né? Não é um lugarzinho de passagem. As pessoas ficam ali, frequentam os lugares do entorno, vão para os teatros, passa ali de novo. Então, aquilo é um grande veneno. Tem a questão da poluição luminosa, que é muita energia jogada no lixo, desorienta as aves e ainda desorienta o nosso sistema fisiológico, aí toda a nossa fisiologia. O que poderia fazer para isso, né? No caso desses lugares, os monitores lá, aquelas grandes telas LED, os painéis LED, precisavam ter um sensor para diminuir o brilho. Simples assim, né? O celular também tem um perigo adicional do celular, que é a distância do olho. A distância é muito pequena. Quanto mais próximo do olho, muito mais energia chega no olho, né? Então, eu procuro fazer com o meu celular. Eu coloco naquele modo noturno, que diminui o azul, e eu diminuo o brilho até o limite de eu quase não conseguir enxergar o que está ali na tela.
Eu coloco o mínimo possível disso e evito o uso de noite, né? Assim, deixo só para realmente coisas que são muito necessárias. E quando a gente fala de higiene do sono, tem uma questão também. O celular não traz só luz azul que pode informar para o cérebro que é dia. O celular traz informações que podem te aborrecer. E se você tem acesso a essas informações um pouco antes do horário de dormir, você vai prejudicar o sono também. Legal. Bom, sensacional, né? Para dizer o mínimo, né, do que foi hoje. Acho que esse é o grande objetivo, trazer qualidade na informação, trazer profundidade na informação, trazer conhecimento através de pessoas que realmente estudam, se aprofundam, conhecem. A gente tem muita coisa no mercado hoje, não só de iluminação, em todas as áreas, de aventureiros, vamos colocar assim, né? Pessoas que estão proclamando verdades sem profundidade, sem verificação, enfim, né? Simplesmente jogam algo no ar e, infelizmente, muitas pessoas acreditam e acabam seguindo falsos profetas, né? Nosso objetivo aqui não é profetizar nada, nosso objetivo é levar o máximo possível de conhecimento ao nosso mercado de iluminação. É uma proposta da Mister LED sempre melhorar na qualidade do conteúdo, do que a gente tá passando e, né, e deixar para vocês um gostinho de quero mais. A gente tem no próximo dia 27, agora ainda em novembro, a gente volta a falar em iluminação integrativa e agora a gente trabalha a prática da iluminação integrativa nesse novo Masterclass. A gente vai trabalhar as questões práticas, porque quem está acompanhando a gente, que faz projeto luminotécnico, deve estar se perguntando, mas tá, beleza, tudo isso é muito legal, tudo muito bonito, muito interessante, mas e aí, no dia a dia, como que eu faço para acontecer? Então, essa é a proposta da nossa próxima, no nosso próximo encontro, no dia 27/11, é isso? Então, a gente vai ter uma Masterclass dando continuidade à iluminação integrativa. E, voltando a uma pergunta que a gente teve aí de difundir esse conhecimento, essa é a primeira, né? Nós temos uma segunda e, com certeza, no próximo ano, nós iremos dar continuidade a cada vez mais levar conhecimento. Tanto o Rui e o Vicente, se trouxerem para nós o que eles têm de conhecimento, eu acredito que dá para fazer aí umas 200, sem exagerar, tanta coisa que tem para falar, né? Mas vamos começar por baixo, vamos para a segunda agora, ok? Então, no dia 27/11, a gente aguarda vocês para mais uma Masterclass, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente está acompanhando a audiência, muita gente realmente está com a gente até o final, que mostra interesse no que a gente está trazendo. É uma emoção muito grande para nós de estar montando esse projeto novo, de estar tendo esse acompanhamento, mais estão assistindo, e aos dois mestres aí do conhecimento, Rui e Vicente. Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Obrigado. Boa Boa noite. noite a todos, pessoal. Nos vemos no dia 27, às 20 horas, na parte 2 dessa Masterclass de Iluminação Integrativa. Obrigado, até mais.